Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, logo após o Dois Toques. Nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E você pode nos acompanhar a partir dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook. No Facebook você também pode mandar suas mensagens no chat. É só deixar lá a sua provocação, a sua pergunta e nós vamos lê-las aqui dentro das possibilidades do programa. Eu quero começar o programa de hoje mandando aqui o meu parabéns e o meu abraço para o meu amigo Cássio Pérez, que está de aniversário hoje. Foi recebido, inclusive, aqui nos estúdios do Cruzando as Conversas, atortadas hoje por uma parte da nossa equipe. Eu não estava na hora, mas fica aqui o meu forte abraço ao Cássio, que é querido por todos aqui dentro da nossa emissora. O Beto também está mandando o seu parabéns. O Beto aqui, o nosso cinegrafista, também está mandando parabéns para o Cássio, que trabalha aqui conosco na RDC. Parabéns, Cássio, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitas realizações. Na edição de hoje do nosso programa, vamos falar sobre os riscos da ideologização do ensino. Um tema quente, que sempre gera muitas polêmicas e que recentemente repercutiu aqui em Porto Alegre após um episódio envolvendo dois alunos de uma das escolas mais tradicionais da capital. Nós vamos falar sobre tudo isso. E para tratar do tema, nós convidamos o deputado estadual pelo DEM, o Eric Lins, que está aqui conosco, e também o Júlio Vanderlinden, professor e integrante do Docentes pela Liberdade. Nós também convidamos a Paula Marisa, que é ligada ao Escola Sem Partido, mas ela não está presente. Então fica aqui o registro do convite. E o espaço do programa está aberto para as escolas, para as entidades de ensino que eventualmente tenham algo a dizer a respeito desta situação, que é de interesse de todos. Antes da nossa pauta principal, eu me obrigo a fazer considerações sobre este fato que hoje foi muito discutido no país, que seria a transferência do ex-presidente Lula do presídio em que ele está, na verdade não é um presídio, é a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, para o presídio de Tremembé, em São Paulo, que é o presídio dos popstars, né? O presídio lá onde tem a Richthofen, onde tinha os Nardoni. É quase, teve um pessoal na internet, Beto, que fez uma comparação, disse que é quase o asilo Arkham do Batman. O Tremembé é o nosso asilo Arkham. Bom, o Lula ia ser transferido para lá através de uma decisão da juíza Carolina Lebos, que é da 12ª Vara Federal. Ela é a responsável pela execução penal da pena do ex-presidente. Ela determinou que ele fosse transferido, alegando que não existem condições de mantê-lo lá na carceragem da Polícia Federal. O que me parece fato óbvio. Hoje a Gazeta do Povo fez um estudo e, para vocês terem uma ideia, o custo que o Lula já teve na superintendência da Polícia Federal foi de 4,8 milhões de reais. 4,8 milhões de reais. Por uma razão muito simples. A superintendência da Polícia Federal não é um presídio. Não é lugar para uma pessoa cumprir pena. E o Lula está cumprindo a sua pena numa cela chamada Estado Maior. Ele poderia muito bem cumprir a sua pena num presídio, como outros tantos criminosos o fazem. Afinal de contas, Lula é um condenado em duas instâncias por um processo e condenado em outro crime na primeira instância. Ou seja, ele tem duas condenações, uma em duas instâncias, outra em uma. Aliás, em 3 instâncias, ele também foi condenado pelo STJ. Então, é um condenado em 3 instâncias por um processo e condenado, por enquanto, em um processo em uma instância. O que já o faz, né, um criminoso mais do que comum e deveria estar cumprindo a pena como
milhares de outros prisioneiros do sistema carcerário. Claro que com as suas condições únicas, já que é ex-presidente da República, mas ele poderia muito bem fazê-lo num presídio comum. Pois bem, hoje o Supremo Tribunal Federal se reuniu para deliberar a respeito. Por 10 votos a 1, ele decidiu por suspender a decisão da juíza Carolina Lebos, mantendo-o na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Vejam, senhores, a decisão do STF é um absurdo. Independente do que nós pensemos sobre a condenação do Lula. Ela é um absurdo porque a decisão do STF passou por cima de outros tribunais. O único voto contrário ao que se deliberou ali foi do ministro Marco Aurélio Mello. E ele alegou o argumento básico: não é competência do STF deliberar sobre a transferência do preso. Até porque o Lula não tem foro privilegiado. Quem deveria deliberar, o habeas corpus deveria ser impetrado no TRF4. Então o STF, na sua sanha moderadora, ultrapassou novamente o limite de suas competências. Aliás, não é extraordinário que a corte se reúna com essa rapidez surpreendente em virtude de um único preso? Quantas vezes o STF já se reuniu para deliberar sobre decisões relativas ao ex-presidente Lula em habeas corpus? E situações como essa que nós vemos agora, é função de uma corte constitucional deliberar sobre a transferência de um preso? O STF fulaniza suas funções e desmoraliza a percepção que tem por parte do público ao se meter em absolutamente todos os assuntos, praticando, sim, casuísmo em relação a um réu em específico. Muito bem. Aliás, mais um detalhe sobre isso. Hoje pela manhã, deputado, o presidente da corte, o Dias Toffoli, se reuniu com integrantes do PT, MDB, PSOL, PCdoB, PSD, PP, Solidariedade e outros partidos para falar sobre a decisão do STF, que eles iriam deliberar com urgência. Como se a justiça tivesse que prestar contas das suas decisões para parlamentares, para integrantes de partidos políticos. Isso é a partidarização da corte. Infelizmente, nós estamos diante de uma situação onde a justiça perde o seu poder de autoridade, porque o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão regulador máximo da República, transformou-se quase que num secretariado da defesa do ex-presidente. Qual que é a sua avaliação, Eric, dessa situação? Fugindo um pouco da nossa pauta, mas eu acho que é importante a sua avaliação como deputado. Boa noite. Olha, boa noite, nossos ouvintes. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Júlio. O presidente Lula, uma vez presidente, sempre presidente, né? Sim. O presidente Lula, ele, como tu disseste, ele foi condenado já por 2 vezes. Existe toda uma narrativa que tenta dizer que ele foi condenado injustamente. Só que isso não procede nem no começo e nem no fim. Não procede pelo começo porque houve uma série de provas. Se fosse qualquer outro acusado, ele já teria sido condenado antes, não teria conseguido chegar nem a 1/5 dos recursos que ele conseguiu, ele não teria sido deliberado no STF. O nosso STF ele não é uma corte constitucional, como a gente esperaria que fosse a semelhança de várias cortes constitucionais no mundo. Ele se mete em um monte de assunto que não deveria se meter. Há algum tempo atrás, foi criada a regra de que o STF só se meteria de verdade quando fosse um caso de grande repercussão. Isso foi deliberado, foi decidido assim. Só que agora, para alguns casos específicos, eles tendem a simplesmente ignorar essa orientação. O STF, ele julga casos quando você vai mexer com constitucionalidade. Quando uma decisão ela é inconstitucional, o cara conseguia chegar no STF. Agora, eu te pergunto, onde está o elemento de constitucionalidade que autorizaria o STF a falar no caso da remoção de um preso? Ele é um preso comum, gente. Tá? Ele é presidente hoje em dia só no nome. Ele cometeu uma série de atos, uma série de atentados no nosso país. Por uma série de efeitos. Aqui não tem partidarismo.
Ele está condenado, isso é um fato. E fatos precisam ser tratados como fatos. Condenado pelo triplex e pelo sítio. Né? São dois processos. Virão outras condenações. O STF, o nome disso é ativismo judicial. Tanto para você distorcer certas regras, para o caso amplo, isto é, você pega uma regra, distorce aquela regra ou cria novas regras para beneficiar alguns valores que eles acreditam certo, como se eles voto tivessem, nenhum deles tem nenhum voto para poder decidir sobre leis e sobre a vida das pessoas em termos legais. Eles têm condições e direitos de decidir sobre demandas de cunho constitucional ou, em última instância, primeiro e última instância, para quem tem foro privilegiado, ou o ativismo também significa você puxar algumas demandas individuais, que não deveria nem ser interesse do STF, tratar casos individuais. Para quê? Para ter uma repercussão geral em termos ideológicos, que é o que eles estão fazendo hoje. Puxando o caso do Lula para poder criar um fato político gigantesco, mantê-lo na mídia, isso manter todas os artifícios, não, toda a maquinaria da esquerda funcionando em cima de um fâmulo de um ex-presidente que foi herói deles, sim, através de uma série de atos corruptos, sim, através de uma quadrilha, sim, mas que foi o único cara que conseguiu elevá-los à posição de meros coadjuvantes da política nacional ao maior posto da República. E hoje isso acabou. Eles não conseguem conviver com essa realidade. Só mais um ponto antes de nós entrarmos na nossa pauta principal, que é o seguinte: a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, na realidade, não é a rejeição completa da decisão da Carolina Lebos. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje foi adiar o mérito da questão até que seja analisado o habeas corpus em que é pedida a suspeição do ministro Sérgio Moro. Esse habeas corpus já está impetrado no Supremo Tribunal Federal desde o ano passado e ainda não foi analisado. Então é o adiamento de uma decisão para esperar a decisão que está sendo adiada já há quase um ano. É uma fila de absurdidades que vem sendo cometidas por quem deveria resguardar o texto constitucional e, na verdade, virou o grande bagunçador da ordem institucional do país. Mas tudo bem, é o que temos, né? Esse é o Supremo que temos e nós temos que lidar com ele e as suas decisões. Aliás, eu acho que vale, até vou preparar uma edição do Cruzando as Conversas sobre isso na próxima semana, especificamente sobre isso. Então já antecipo aqui a pauta para os senhores. Muito bem, vamos falar sobre educação e os riscos da ideologização do ensino. Houve uma manifestação essa semana na frente de uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre. Eu não vou mencionar, até porque eu acho que nós temos que resguardar aqui a emissora de qualquer citação específica, e também porque houve o envolvimento de menores de idade, que eu acho que não seria adequado expor mais do que já foram expostos nas redes sociais. Então, eu vou pedir aqui para os convidados citem de maneira genérica, e daí conseguimos fazer um debate, as pessoas sabem do que estamos falando, mas houve uma manifestação hoje, essa semana, na frente de uma das principais instituições de ensino de Porto Alegre, relativa à ideologização que estaria sendo praticada em sala de aula. Meu caro Júlio Vanderlinden, que é hoje integrante do Docentes pela Liberdade, que é um movimento que surgiu ainda esse ano, qual que é a sua avaliação desse episódio em si e da ideologização do ensino? Eu lembro que da última vez que tu viesse aqui, tu trouxesse uma série de papéis aí que mostrariam ações desse tipo. Fale um pouco a respeito. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Eric. Boa noite os que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Eu estava refletindo, eu participei dessa manifestação, apoiei, assim, até porque eu conheço a mãe de uma das pessoas que está envolvida, e depois eu fiquei pensando, eu vou andar um pouquinho para trás, né? E pensando como era no meu tempo de escola. Eu vivi naquele período do governo militar, como eu sou mais velho que vocês, né? Embora não pareça,
com o meu cabelo platinado. Bom, e naquela época, assim, eu estudei num colégio que foi criado, fundado, administrado por ex-professores do Colégio Militar de Recife. Um coronel e 2 capitães. Durante esse período que eu estudei lá, eu nunca, em nenhum momento, lembro de ter tido alguma coisa de discurso de natureza anticomunista, por exemplo. Eu não me lembro de ter alguma coisa, de falar, de um professor entrar em aula. Eu tive um professor que era da TFP, e ele era apaixonado por TFP, que era a Tradição, Família e Propriedade. Né? Professor de História, um excelente professor de História, e ele nunca fez qualquer discurso assim, além daquele que a gente fala da civilização, a história do mundo. Ele tinha uma paixão por Roma, enfim. Eu fico pensando, o que aconteceu nesse intervalo, né, entre a minha adolescência e a adolescência desse rapaz, esse garoto, que eu não sei a idade exatamente, que teve essa experiência extremamente desagradável. Tem muita coisa no meio, o Eric tem muito mais propriedade, tanto do ponto de vista da experiência política, como da experiência da área do direito, né? Bom, no meio dessa história tem esse que é um ex-presidente, não merece, né? Talvez se a gente tivesse a palavra despresidente, fosse a melhor palavra, despresidente, como a sucessora dele deveria ser despresidente. Ou despresidenta? Eu prefiro despresidente para criar um neologismo, mas mantendo a língua portuguesa. Ele não merece nem o título de ex-presidente. Então, o que a gente teve foi uma coisa que eu não vou também entrar em detalhes, que eu não conheço tanto de teorias, de Gramsci, etc. Conheço um pouco. Minha experiência é no ensino superior. Há 20 anos eu trabalho em universidades, em cursos de graduação em design. Onde eu também convivo com consequências disso em outros aspectos. Mas, enfim, eu queria fazer mais essa ponte, tentando te responder, né? Como é que eu vejo isso, né? Eu acho, basicamente, é desrespeito, um tremendo desrespeito. Assim, quem fala em liberdade, quem fala em pluralidade e desrespeita o indivíduo. Porque, ali, quando você entra na escola, você não entra para ser educado em relação a valores. Eu não acho que seja isso. Os valores vêm de casa, vêm da comunidade, da família. Mas você não acha que às vezes as famílias entregam um pouco dessa atribuição para as escolas, para as instituições de ensino? Porque as famílias, em boa medida, também são desestruturadas. O pai não se sente na condição de passar qualquer tipo de valor, porque ele mesmo não tem valor. Eu não sei, eu acho que assim, eu coloco também como filho de alguém que... Quer dizer, meu pai é muito confortável você terceirizar a responsabilidade, né? O ser humano adora fazer isso. Mas eu acho que assim, a gente passou por um período que a gente achou que era autoritário, quer dizer, no sentido de que, eu passei participei de manifestações, diretas já, essas coisas, e eu acho que a gente começou a educar esperando dar uma liberdade que a gente, de repente, não teve. E essa liberdade, não vou entrar também numa discussão, mas eu acho que, eu não vejo que as pessoas sejam desestruturadas, mas existe talvez até um sentido de culpa. Eu não vou colocar o meu filho numa situação que ele viva como eu vivi naquele período. Eu não me arrisco, eu acho que a sociedade, em média, média é meio perigoso falar, né? Até porque eu tenho uma formação em estatística, tenho medo de... Mas, em sua maioria, as pessoas têm uma visão, eu não vejo como desestruturada, não vejo. Óbvio que existem muita gente, muitos problemas, mas o que eu quis colocar, assim, que a gente caiu em algumas armadilhas, a gente como sociedade no Brasil e no mundo também, a gente caiu em algumas armadilhas muito sérias, que aí eu deixo para as pessoas da área de ciências políticas discutirem mais profundamente. A gente acreditou em utopias, a gente perdeu muito... algumas utopias. Utopia Utopia é o ópio dos intelectuais. O ópio, um ópio, é ótimo colocar assim. A gente perdeu aquele sentido de trabalho, assim, de enxergar... Bom, é que isso, aquela história dos pais, concordo contigo, os pais liberarem demais, se preocuparem muito no bem-estar dos filhos e sem, às vezes, com medo de cercear sua liberdade, quando na verdade estaria educando, estaria dando responsabilidade. Eu recebi um vídeo que eu posso transmitir depois, eu esqueci, uma entrevista do Amir Klink, não sei se talvez vocês tenham visto, que a filha dele, ele conta assim, é bem curto o vídeo, a filha perguntou, pai,
eu quero ir para a Antártica. O teu barco pode ir para a Antártica? Meu barco pode. Eu quero ir para a Antártica, eu posso ir para a Antártica? Você pode. Você me empresta o barco para eu ir para a Antártica? Não. Não. Porque eu gosto muito de você, gosto muito do meu barco. Se você for pegar o meu barco para a Antártica, eu vou perder os dois. Então, você tem que fazer o seu barco. E eu vou ajudar, mas não vou dar dinheiro. Eu vou lhe ajudar, mas não dou dinheiro. Então, ele conta essa história, um processo, que eu vejo uma questão de educação. O Mir Klink é uma referência nossa. Outro problema que nós vivemos, Guilherme, nós perdemos os nossos heróis, né? O Brasil não tem mais herói. Herói, assim, eu estudei Maria Quitéria, que foi uma baiana. O despresidente é um herói. O despresidente virou... o despresidente é um herói para muita gente. A gente perdeu os heróis, assim, as pessoas que fizeram o país, a gente que construíram. José Bonifácio, que foi o nosso Benjamin Franklin, né? Mas respeitando as diferenças. A gente perdeu nossos heróis ou pessoas que não eram heróis ocuparam o espaço que deveria ser reservado a pessoas honráveis? Exato. Isso é um ponto. Uma reflexão importante. Sabe, um ponto que eu tenho sempre destacado. Tá? E aqui eu gostaria até de lembrar um caso recente, sem entrar ainda na questão da doutrinação no colégio, que ele possa entrar, só aproveitando o gancho. Perfeito. Há muito tempo atrás, o Rio Grande do Sul teve um promotor, foi deputado estadual, ele foi procurador-geral do Estado, procurador-geral da República. É o pai do nosso chanceler Ernesto Araújo, tá? Chamava-se Henrique Araújo. O Henrique Araújo, ele foi também extremamente importante na construção da Lei Orgânica da Magistratura e de uma das constituições do Estado do Rio Grande do Sul. Um deputado que tem seus méritos. Já faleceu há muito tempo. E há pouco tempo, quando o chanceler foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, vieram à tona uma série de acusações sobre ele. Acusações sérias. Que tipo de acusação foi? Falaram que o pai do ministro, o Ernesto Araújo, teria dificultado a extradição de um nazista, conhecido como a Besta de Sobibor. Esse cara, chamado Wagner, ele tinha sido uma pessoa muito proeminente em um dos campos de concentração na Alemanha e, quando acabou a Segunda Guerra, ele fugiu para o Brasil. Fugiu para o Brasil, se escondeu aqui e viveu por muitos anos. Quando esse cara foi descoberto, ficando com medo de morrer, ele se entregou para a polícia, tá? Foi preso no Brasil, e 4 países pediram a extradição desse cara. E veio a esquerda e falou, ele dificultou a extradição da Besta de Sobibor, um cara que matou responsável pela morte de mais de 200 mil judeus. E aí eu fui pesquisar o que aconteceu. Entrei lá e fui ver. 4 países pediram a extradição da Besta, quando o Ernesto Araújo era o Procurador-Geral da República e deveria opinar sobre esses pedidos, que posteriormente seriam decididos pelo STF. Primeiro, Polônia pediu, só que não poderiam mais extraditá-lo para a Polônia, porque ele não tinha mais nacionalidade polonesa. Não poderiam extraditar para Israel, porque Israel, na época dos crimes, não era reconhecido como país e não tinha povo para o qual pudesse ser destinado o crime. Então, ele não poderia juridicamente ser extraditado para lá. Ele não tinha mais nacionalidade austríaca. A Áustria pediu, ele não tinha mais nacionalidade austríaca. Na Polônia, os crimes já estavam prescritos. Uma vez prescritos, ele não seria mais punido na Polônia. Então, na Áustria não tinha nacionalidade, Israel não era país, na Polônia já haviam prescrito. Sobrou o pedido da Alemanha. O pedido da Alemanha não tinha documentos suficientes. Se ele encaminhasse, o STF ia rejeitar, como rejeitou os 4 pedidos. Mas ele mandou buscar mais dados.
Ele mandou buscar mais dados e conseguiu, então, com esses dados que ele insistiu e correu atrás, ele descobriu que para a Alemanha havia uma brecha jurídica para poder extraditar. Porque ele havia sido condenado numa época e o seu mandado expedido a tempo de que pudesse ser cobrado os crimes, ainda não estavam prescritos na Alemanha. Então ele foi lá e assinou concordando com a extradição. Então o Henrique Araújo correu atrás do único argumento possível para extraditar a besta de Sobibor. Ele foi o único cara naquela época que correu atrás de dar alguma justiça para as vítimas e algum alento para as famílias. Aí eu vou fazer uma pergunta, porque Manda. talvez o público Manda. que está aqui nos assistindo em virtude do tema também poderá fazê-lo. O que isso tem a ver com o problema que estamos abordando aqui? O que tu tinha citado um pouquinho antes? A questão dos heróis. heróis. Dos Você heróis. destrói os heróis, você destrói a história, destrói... Você destrói a história. Esse cara foi o único cara na época que correu atrás para dar alguma justiça e algum alento para as famílias. E ele foi transformado de herói a vilão. E existem vários vilões que são transformados em heróis. E aí eu te respondo, com essa história que eu contei, por que nós perdemos nossos heróis? Porque a ideologia da esquerda pega pessoas que efetivamente trabalharam por um bem maior, desvirtua a história, Descontextualiza. Destrói reputações para transformar pessoas que são honrosas, dignas de honraria, para transformá-los em vilões. Isso afeta a questão do ensino. Afeta a questão do ensino. Eu posso dar um exemplo para o ensino direto. Peguei essa história grande, tá? Nesse momento que aconteceu isso, para poder citar. Outro caso, Zumbi. Exatamente. O Zumbi. O Zumbi, ele foi um cara que todo mundo conhece como Salvador, Salvador de negros fugindo para os quilombos. Só que a história toda não é essa. Na verdade, poucos eram efetivamente os negros que eram libertos e livres dentro dos quilombos. Porque dentro dos quilombos existiam muitos escravos. Apenas os negros que conseguiam chegar lá sozinhos eram considerados livres. Eles tinham escravos. E, aliás, Zumbi era conhecido como sendo um estuprador compulsivo. Existem livros de história que são colocados em segundo plano por muitos anos, tanto que a gente não conhece as histórias, estamos conhecendo agora, que colocaram Zumbi simplesmente como um herói. E nós temos heróis negros que são dignos de lembrança, sim. Inclusive o irmão do Zumbi. O irmão do Zumbi. Não sei não quem era o irmão do Zumbi. Me pegou agora. Quem era o irmão do Zumbi? O irmão do Zumbi, ele era uma pessoa com uma posição que é parecida com aquela relativa à forma como o zumbi é tratado. Ah, ele era efetivamente o libertador. Ele era um... Não era o Zumbi, era o irmão do Zumbi. Porque o Zumbi, efetivamente, ele era o líder de um quilombo, tá? Que tinha alguns negros libertos, que eram aqueles que conseguiam fugir sozinhos, mas dentro ali, os negros que eram libertados, entre aspas, eram escravos do quilombo. Ele era o dono de escravos e era um estuprador compulsivo. Esse tipo de informação não é trazida para a escola. Por quê? Para criar-se um herói artificial. Como criaram um herói artificial para Che Guevara, por exemplo. Bom, vamos examinar o caso específico aí que aconteceu aqui em Porto Alegre essa semana. Vamos lá. E que gerou essa manifestação que fez com que a gente tratasse do tema aqui. Sem citar nomes e sem citar o colégio para preservar todo mundo, o que aconteceu? Deputado Eric ou o Júlio? Acho que o Júlio falar. Bom, eu conheço uma parte da história, da versão, enfim, foi me contada por algumas pessoas, eu fui juntando fragmentos. Aquele vídeo que circulou, ele não apresenta tudo, apresenta o ápice do conflito. Bom, vou tentar reproduzir o que eu ouvi, né? Que eu juntei. Naquela aula, o professor, que é um professor novo na escola, ele entrou esse ano, segundo fui informado, pela mãe do guri, ele apresentou um documentário com um forte viés, que caracterizava a polícia militar,
como uma polícia racista, uma arma da burguesia. preconceituosa. Aquela ideia de pretos de preto. Tentando marginalizar a polícia. Exatamente. Dizendo que a polícia só prende o negro que é pobre e protege o branco de classe média. Exatamente. Na verdade, a Esse polícia... era o foco do documentário. É um dos elementos do documentário. Um dos elementos. Uma Em narrativa algum momento. corrente. Muito forte. Né? E foi muito forte. Por isso, quando eu fiz aquela ponte... Se a polícia também não tivesse negros entre os seus Exato. integrantes. E como... Aliás, deixa eu dizer, o Lula é branco e de pobre não tem nada. Aliás, só para deixar claro, né? Bom, e está preso. Então, tentando falar assim, havia uma... Então, num certo momento desse documentário, uma aluna, filha de um brigadiano, uma aluna da turma, começou a chorar. Isso não aparece no vídeo, naquele trecho que foi divulgado. Eu achei o trecho que foi divulgado tão curto. Muito que curto. não dá para saber qual que é o contexto. Exato, ele tira o contexto. Então, o guri, que foi o... E eu não vou exibir o vídeo aqui por razões óbvias. Eu acho que não precisa. Nem Certo. deve ser exibido, ele- porque aparecem os menores e não acho Exato. que tem que se... E quem tiver interesse, busca. Alguém rede tem social na rede tem. social, alguns amigos pelo WhatsApp. É forte aquele... E nesse momento que o guri, vou chamar o guri e a guria e o professor, são os 3 personagens, né? O guri defendeu a colega, filha de brigadiano, com algum argumento. Pelo que eu soube, ele é uma pessoa com bastante base, uma excelente formação, uma alta capacidade de argumentação. Ele contestou o professor e, naquele momento, a guria levantou e, xingou o guri e se deslocou agressivamente, isso é visível no vídeo, porque não foi uma situação para agredi-lo. E ele Foi reagiu. essa menina que foi agredida quando estava chorando? Não. Existe a menina, a filha do brigadiano, Ela os não 4 aparece, personagens. Os 4 personagens. A filha o professor que coloca o vídeo, o documentário, a filha do brigadiano que chora naquele momento. Vemos os brigadianos sendo colocados nessa posição. Que era o policial militar, né, de outro lugar. Mas eu pergunto, quem dá o testemunho de que foi esta a razão da discussão? De que ela estava chorando por causa disso? Eu acho que ela reagiu, pelo que eu soube, ela reagiu. Da menina que chorou e que gerou a defesa por parte do menino. Quem dá essa... Desculpa, Parece quem que deu o menino parece que isso foi era possível Porque o vídeo inferir disso. Porque o vídeo não mostra isso. não mostra. O vídeo mostra somente o momento em que a guria, a segunda menina, eu vou chamar de a filha do policial, o professor, a filha do policial, a guria e o guri. Né? A menina e o menino que brigaram. Os que brigaram, Isso. Vou tentar, deixa eu tentar. Ficando um pouco confuso, então eu vou explicar mais ou menos. Posso? Foi gravado um vídeo dentro da sala de aula, durante a exibição desse documentário que o professor Júlio se refere. Por um 5º personagem. Por uma pessoa qualquer que estava gravando. Hoje todo mundo leva seu celular para dentro da sala de aula, o que eu acho errado. Muito bem. Então o que aconteceu? Segundo o relato e segundo o que consta no vídeo. Uma menina qualquer que estava na sala de aula era filha de um brigadiano, se sentiu atingida pelo conteúdo da obra. E começou... Um aluno, colega dela, resolveu contra-argumentar ao documentário e ao professor, em defesa dela. Uma terceira aluna, então, se insurgiu contra o menino e foi em sua direção para agredi-lo. E daí deu-se a briga. Resumo bem, exato. Bem resumido? Bem resumido, excelente. Um bom jornalista. Eu sou aquela testemunha ocular que está nervosa diante do evento. Não, essa menina que foi agressora, de fato, ela foi agressora, ela já, quando ela se levantou, ela agrediu verbalmente o menino. Ela vinha com palavras duras. Posso falar o que a menina falou, não? No ar? Pode falar. Pode falar. Uma menina, né? Então você tem uma professora passando um documentário criminalizando os policiais. Uma das alunas começa a chorar porque se sente atingida, porque ela gosta do pai dela. O menino defende a menina, contra-argumentando o que estava aparecendo. Uma outra garota, que era uma menina, se não me engano, tinha cabelo raspado, não era? Ou pintado, alguma coisa. Estou te falando, era uma menina com cabelo raspado. Tem a ver porque essa reação dela, ela se levanta e fala,
chupa meu pau. Exato. Ela Exatamente fala isso isso. que ela fala. Ela fala isso. Ela fala isso. chupa Mas nessa hora uma não tem menina. crianças assim. E o A menino menina fala diz... isso. E parte pra cima dele. E o menino diz Ele fala, que você não tem pau. Eu E tenho. aí ela fica desesperada e corre. Foi importante contextualizar a imagem como um todo. Sim. E o menino estava parado e quando ela chega perto, ele vai dar um tapa nela e os dois se engalfinham. Ele dá um baita de um Um tapa. baita de um tapa nela. E os dois se engalfinham. Esse ambiente todo aconteceu, e aí eu discordo de ti. Discorda, mas não fiz nenhum juízo. Fez Qual? que você acha que não deve se levar celular para dentro de sala de aula. Eu também Eu acho que discordo. não atrapalha a aula. Eu não acho que o cara tem que ficar usando Mas celular ele para tava olhar usando. nas redes Mas sociais. tava usando, não tava? Ele pegou para filmar, se ele tá usando, eu não sei. Não, mas ele... Não. Ele filmou antes de dar a confusão. Tava filmando já não, antes. nós Não só filmou tem- depois. nós porque só temos- Se a confusão acontece, eu não tô com o meu celular à mão, como é que eu vou conseguir Nós filmar só desde o início? temos o começo. Não filmou desde o início. Antes a teve o escola, choro. a escola é que a deveria defesa. ter um equipamento de Sou filmagem parceiro. para registrar o que acontece na Defendo sala de contigo. aula. Quando se tiver isso, Sim. não precisa de celular. Mas sabe qual é um grande problema? Hoje eu tive num debate também, mais cedo, tinha uma promotora de justiça e ela não gostou quando eu disse que as instituições não funcionam para coibir os abusos dentro de sala de aula. Tá? Ela falou que não, que funciona. Eu perguntei, olha, em algum momento na tua carreira você já viu o Ministério Público atuando em casos como esse? Ela, não. Aí depois ela disse que uma colega dela falou pelo celular que sim. Eu falei, pois é, em 15 anos tu nunca tinhas visto. Por quê? Porque ninguém estava falando. E porque é muito difícil, o pessoal fala e não prova. E claro, como Agora é que tu tem vai prova. provar? Eu preciso de um celular para poder provar. Mas eu acho que é natural que tenha. Eu não vejo nada contra. O que não se pode utilizar é a gravação como instrumento de pressão contra os alunos ou contra os professores. Sim. Não. Agora, se acontece um episódio como esse, tu precisa ter a gravação Sim. para registrar. Agora, eu o queria- aconteceu Não pressão. desde o início. Não Por é pressão. Aqui dentro do nosso estúdio tem as câmeras que estão nos filmando e transmitindo, mas tem câmera de segurança. Estão nos Não filmando? tem problema. Estão nos filmando fico- sob duas condições. Né? Certo. Então, isso. Agora, sobre esse episódio ainda sobre esse Júlio, só um instantinho. sim. Só sobre esse episódio, eu gostaria de compreender qual é a visão que vocês têm da agressão em si. Os dois se atacaram. Os dois se atacaram. Os dois se atacaram. Eu não vejo os dois se atacando. Eu, não vou, assim, eu coloco como testemunha. não? Houve um ataque e uma defesa. A atitude dele foi de autodefesa. Você, antes de alguém que vem em minha direção, com vontade, correndo em cima de mim, assustando, gritando comigo, Sim. eu me defendo. Eu vou esperar o momento do tapa. Agora, aí tem uma questão grave. Então, mas tu acha que o tapa foi justificado, então? Claro, o tapa foi uma defesa. Uma pessoa que vem batendo em Eu não acho que mim. o tapa foi justificado, nem a agressão foi justificada. Mas eu sei que são dois jovens, nos seus 15 anos de idade, e eu tenho uma leitura diferente disso aqui. Eu queria colocar o seguinte, antes tem um Agora, sabe fator, o que tem eu- um elemento, desculpa, Vai que eu lá, quero falar vai assim, lá. o professor, ele poderia ter inibido isso no início, ele poderia aí ter que eu acho evitado que reside o problema. E aí ele a culpa do instigou o conflito e não que ele não tinha condições de segurar. Ele estava quieto, ele não falou nada. O professor? É. Esse é o problema. Não, primeiro, ele colocou um vídeo tendencioso em sala de aula. Mas aí eu pergunto, não é factível se debater o documentário em sala de É aula? factível se debater em sala de aula, não há problema algum. Mas o professor tem que garantir que exista um meio ambiente tranquilo para esse debate. Mas peraí, mas ele, em algum momento o professor agiu contra o aluno que se insurgiu em relação ao vídeo? Não. A questão é outra. O garoto, aparentemente, segundo o que vocês falaram, ele colocou uma opinião contrária ao conteúdo da obra. E daí deu essa confusão, mas eu não lembro de vocês terem mencionado que o professor tenha Ele não fez vetado o seu comentário. absolutamente nada. Não. Então, o ele meu não tá problema é outro. Vamos lá. Pelas histórias que nós temos, não é a primeira ocorrência de doutrinação nessa instituição. Tá? Sim. Já se conhece outras, e o que eu estou dizendo é que existe uma postura de leniência com determinados comportamentos. E essa postura de leniência culmina em abusos, como, por exemplo, da menina se sentir tranquila, porque nenhum jovem, antigamente, ia levantar de um canto da sala para ir para o outro canto da sala bater em alguém. Isso não acontecia Não. antigamente, Aliás, acontece hoje. Aliás, analisando o vídeo, assim, logicamente, ela fez o caminho mais longo, né? Porque ela poderia ter ido reto neles, Sim, mas ela ela contornou a sala. Mas, desculpa, eu queria continuar a insistir assim, o papel do professor, naquele momento em que a aluna, filha do brigadiano, do policial militar, começou a chorar, o aluno que, pelo agora eu lembrei, o argumento dele foi que
não são todos assim, porque havia uma generalização. Aquele documentário, ele generalizava todos os policiais militares. E alguém sabe qual que é esse documentário que eu gostaria de assistir? Eu posso te passar depois, mas eu não tenho ele aqui no... Sabe o nome? Não me recordo o nome. Por favor, me passe. Te passo. Eu recebi no grupo do DPL, nós temos um grupo aqui do Rio Grande do Sul e me passaram. Então, assim, o que acontece? Naquele momento que houve um incômodo daquela filha do brigadiano e que houve a contestação, que foi uma contestação educada, que não são todos assim, o professor deveria ter feito um papel que ele tem responsabilidades, ele tem poder ali dentro, de tentar discutir, colocar isso e não deixar que fosse... deixar fervilhar. Professor, deixa eu só colocar uma posição. Deveria ter poder, sim. Mas quanto à doutrinação, eu tenho uma leitura diferente sobre isso. E aqui eu preciso trazer um panorama um pouco mais amplo para que a gente entenda, pelo menos, qual é a minha visão sobre o assunto. Faz muito tempo que os pais têm começado a, de certa parte, delegar responsabilidades para os professores. Foi o que eu disse antes. A gente estava discutindo em antes. parte. Em outra parte, os professores têm avocado responsabilidades para si. Por motivos diferentes. Os pais, delegado por comodidade ou por se sentirem incapazes, e os professores avocando porque se sentem ou responsáveis ou porque querem utilizar como instrumento de dominação de massa. Exato. São as duas coisas que acontecem. Quando isso começou a se desenvolver, transmitindo a responsabilidade pela educação para a escola, os professores pararam, em parte, de realizar o seu mistério básico, que é ensinar, para começar a fazer a educação de acordo com a sua própria visão de mundo. E, por outro lado, os pais começaram a perder a sua autoridade para os jovens. Isso gera um efeito seguinte. Qual é o efeito seguinte? Quem é que dava sustentação moral e hierárquica para a escola? Eram os pais. Porque os alunos tinham até medo de que fosse chamado os pais ali para dentro. Quando perderam essa autoridade pela delegação de responsabilidade ou pela evocação dela, os pais pararam de ser a sustentação da escola como núcleo básico da sociedade, tá? E os professores não tinham a condição de hierárquica para poder segurar. Então a perda de autoridade do professor se deu pela perda de autoridade dos pais que lhe davam sustentação. E em função dessa troca dos polos da responsabilidade pela educação. Esse é um dos grandes problemas da doutrinação. Eu não vejo como perda de autoridade do professor. O professor, nesse caso, ele usou a autoridade dele de forma... Não, ele abusou da autoridade teórica dele, mas não teve autoridade para segurar. Eu só queria colocar... Eu tive uma experiência... Como eu disse, meu ambiente é outro, no sentido assim, que eu não tenho experiência em escolas onde isso está sendo construído de uma forma muito mais intensa, a gente sabe. Na universidade é um pouco diferente, embora certamente exista. Por exemplo, em 2016 nós tivemos aquela invasão da URGS, das escolas em geral, alguns chamaram de ocupação, na verdade foi uma invasão de espaço público e em alguns casos privado. E eu discuti com vários colegas meus dentro da Faculdade de Arquitetura, não foi uma discussão presencial, foi uma discussão basicamente pelo Facebook, e um deles defendia o direito dos professores e a obrigação dos professores de doutrinarem os alunos. Claro que esse professor não é mais meu amigo, bloqueado, nos cruzamos pelos corredores, não brigamos, mas não conversamos, enfim. Isso existe na universidade, professores que acreditam que devem doutrinar os alunos. Minha experiência, eu tive uma experiência de alguns anos trabalhando numa instituição adventista. E os adventistas, eles são criacionistas. Quer dizer que você não cruza mais conversas com ele? Então, não, a questão... eu nunca tive problema com isso, nunca tive problema quando eu trabalhei. Só que uma aula, eu tive uma situação de uma discussão entre dois alunos. Um aluno levantou uma questão ligada, não me lembro, teoria da evolução, sei lá, uma aula que não tinha nada a ver. Eu sou professor de disciplinas que não lidam com biologia, com questões dessa natureza. Mas surgiu o assunto. E ele levantou o assunto e uma aluna que era adventista discordou.
O Aí teu eu me papel é de senti- moderar. Eu senti assim uma saia justa, porque eu estava no segundo semestre na instituição e sem conhecer assim aquela história, está começando, né, a trabalhar. Eu moderei. Quer dizer, a primeira coisa eu usei eu usei algumas, são duas abordagens diferentes. E depois não tem nada a ver com a disciplina. Então eu consegui moderar, consegui eliminar. Eu vejo assim, é um perigo, Eric, que os professores têm autoridade, têm muita autoridade. O professor é muito poderoso. É muito poderoso. O professor é muito poderoso. Ele reflete isso nas notas, nas avaliações. É muito poderoso. Eu tenho como norma, eu volto e meia, algum Mas tu aluno... quer tirar a autoridade do professor? Não, É isso? é uma questão de responsabilidade. Com grandes poderes, Grandes vem grandes responsabilidades. responsabilidades. Seria o tio Ben, né? Eu não tenho, eu acho que a gente tem que ter, eu tenho que usar melhor a minha autoridade. Bom, vamos voltar para continuar falando sobre isso no próximo bloco. Nós estamos estourando o tempo, mas eu gostaria de agradecer aí já as mensagens que nós recebemos aqui do programa. Nós voltamos na sequência falando sobre os perigos da ideologização em sala de aula e eu vou voltar para tratar da responsabilidade dos professores, inclusive nesse caso específico, e também a responsabilidade dos colegas. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC com o Cruzando as Conversas, tratando hoje sobre os perigos da ideologização no ensino. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, nós temos a participação do professor Júlio van der Linden, que é do Docentes pela Liberdade, e do deputado estadual pelo DEM, Eric Lins. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 na net e também pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem. Eu quero fazer um reparo histórico importante aqui. Antes eu mencionei o irmão do Zumbi, não é o irmão, é o tio. Tio do Zumbi. Tio do Zumbi, o Ganga Zumba. Ganga Zumba. Que foi o primeiro líder dos Palmares. Agora Então sim, o fica Ganga aqui- Zumba eu já tinha ouvido falar Então assim. fica aqui Sim, o eu registro, também. né? O irmão era o tio, mas assim, tá não tudo lembrava. dentro da família, né? Tá tudo dentro da família, como diria o Bolsonaro. Muito bem. Vamos voltar para falar sobre a responsabilidade do professor. E daí, trazendo o vídeo de volta, esse vídeo que gerou toda a polêmica. O professor, durante o vídeo, Júlio, ele permanece completamente omisso. E daí eu não me refiro sobre a discussão que antecedeu a briga, mas em relação à briga em si, ele permitiu que os alunos se engalfinhassem no meio da sala de aula, com agressões fortíssimas. Não foi empurrãozinho, foi tapa na cara, dedo no olho, no chão, se batendo, se estapeando, e ele lá na frente do quadro negro, na frente Era um homem ainda. Era um... Não com pode os braços, nem alegar em com os possibilidade. braços cruzados. Quer dizer, vendo dois menores de idade brigando, ele que detém a autoridade, tu mencionaste a autoridade do professor, ele detendo a autoridade, não a exercendo dentro da sala de aula. E tem um aspecto que ninguém levantou e que reflete o espírito do tempo. Os colegas. Também. Os colegas omissos, rindo, se divertindo da situação. Teve um que interferiu num conjunto de dezenas de alunos, todos lá fazendo troça, rindo, achando que aquela pancadaria era uma coisa maravilhosa que ia repercutir nas redes sociais. Mas onde é que foi parar o senso de individualidade dessas pessoas? Porque, vamos lá, são menores, diante da legislação, é tudo um bando de marmanjo, minha gente. Sabem que briga não é coisa boa. Concordas com isso? Eu fiquei impressionado sobre qualquer aspecto daquele vídeo, é impressionante. Pela ação destemperada da aluna, pelo tapa que ela recebeu, o engalfinhamento dos dois, a omissão do professor e a reação dos colegas. Eu concordo. Você falando assim, eu pensei agora... ingenuamente eu achava que o colega estava... Aquele que gravou, estava gravando como um registro dali. Era para colocar para o likes. Era likes e likes e likes. Exatamente. Vou postar no Insta, vou postar no Facebook. Quer dizer, é assim, total. Agora, eu não me surpreendi, Guilherme. Quanto a isso, não me surpreendo mais. Eu não me surpreendo mais com a mesquinhez humana. São jovens, são meninos. E aqui eu preciso fazer mais uma crítica. Olha o complexo desnível do que eles pretenderam e do que eles alcançaram.
no momento em que os pais delegam a responsabilidade para o professor, que os professores avocam para si a responsabilidade de educar, e você tem os alunos em sua coletividade não sabendo como separar a briga de um menino de uma menina, você tem que chegar à conclusão de que eles foram absolutamente frustrados naquilo que eles tentaram, né? Eles falharam miseravelmente em tentar educar nossos jovens. Falharam miseravelmente. E é para isso que eu estou brigando tanto contra a doutrinação nas escolas. Porque essa foi uma ideia de jirico que alguém teve para poder controlar as massas. Deu certo. Só que os efeitos colaterais disso é um total emburrecimento da massa como um todo, porque eles deixaram de ensinar e você chega na 9ª série, lá você não tem os alunos sabendo o mínimo das proficiências básicas que deveriam saber, e você também não tem eles educados, porque não era trabalho deles, eles não têm autoridade própria para educar, porque é uma autoridade delegada dos pais, e quando os pais perderam essa autoridade completamente, porque não só delegaram, mas entregaram, eles conseguiram destruir qualquer sustentação que os jovens podiam ter. E como é que tu vê essa questão dos colegas serem tão omissos em relação a uma situação como essa? Porque os pais são menores. Isso é desculpa. Não é desculpa. Eles são menores? São. Deveriam ter responsabilidade? Deveriam. Tem responsabilidade de compreensão? Tem. Devem responder pelos seus atos, inclusive omissivos? Sim, num mundo ideal em que nós tivéssemos uma redução da maioridade penal. Tá. Mas... Não é ideal, um mundo ideal é um mundo... Tá. No mundo ideal, no mundo correto. Um mundo acessível a gente. Isso, um mundo acessível. Tá. Agora, o fato deles não terem esse senso de corpo que tu reclamaste ainda há pouco. Tu fala, onde está o senso? Onde foi parar a individualidade deles? Num extremo? É a mesma coisa que aqui no meio do programa vocês dois começarem a brigar e eu ficar aqui como se fosse Mas muito aí bonito. entra a empatia. A Mas empatia que os os caras gostam de falar, falta empatia. Por quê? Porque eles não transmitiram a empatia. Não transmitiram o sentimento social de corpo. É para isso que eu defendo tanto a questão do uniforme. O uniforme é muito importante para dar sentido de corpo. Só que às vezes não é suficiente. Nesse colégio usa o uniforme. Às vezes não é suficiente. Exato. Você precisa conversar, transmitir isso. E é por isso que eu digo, os professores falharam miseravelmente em transmitir essa sensação, essa responsabilidade humana para os alunos, quando hoje nós temos esse tipo de comportamento ou de omissão. Júlio. Tem muita... É muito complexo. Eu tinha alguns comentários. Quando eu falei do uniforme, eu sou a favor do uniforme. Também não é suficiente, concordo contigo. O uniforme trabalha com a identidade. Eu sei que nessa escola, por contatos que eu tive, conheço de amigos, etc., tem um lado muito positivo de competição, competitividade, estimula-se a formação de líderes, o que tem um lado muito positivo, mas que, nesse caso... material humano dessa sala de aula, a formação de líderes é um fracasso. Um fracasso, exato. Olha só, vou dar uma revisão. Quando quiserem formar líderes, dá para mandar para os escoteiros, baita formadores de líderes, entendeu? Funciona. Eu vejo assim que... enfim... Eu queria colocar uma outra situação que é paralela, que tem muito a ver com... Sabe por que eu tratei do papel? Porque assim, se fala do professor, se fala, mas eu estou falando dos alunos também, dos colegas, porque nós temos que estimular valores melhores na nossa sociedade. E quando os alunos, diante de uma situação que é objetivamente errada, e eu não estou aqui dando razão nem para o guri, nem para a guria, é uma briga, tem que separar a briga dentro da sala de aula. O único que fez isso foi um rapaz que foi lá e separou os dois. Mas eu acho que eles não deviam ter sido expulsos, não. Eu acho que não. Mas como é que eles vão conviver dentro da escola? Mas não tem que conviver, separa de turma. Mas eles vão se encontrar no recreio, eles vão se encontrar aí. Separa de turma. Quantas vezes aqui você teve uma briga na tua escola e depois teve que cruzar com o cara no recreio? Ninguém morreu por causa disso. A gente tem que viver o seguinte, as pessoas cruzam. Ainda há pouco o professor estava falando aqui que ele encontra um desafeto dele e já não cruza mais conversas, não cruza na frente. Estou brincando porque o nome do programa é Cruzando Conversa. Exatamente. Isso é normal da vida. Separa de turma. Agora, mandar os guris embora. Mas mandaram os dois? Mandaram os dois embora, o professor. E eu ouvi dizer até que o menino... O professor tinha que ser mandado embora mesmo. O professor tinha que ser embora mesmo. O professor sim, mas os jovens não. Os alunos podem se discutir. O professor não. O professor tinha que ser demitido por omissão. Que o mais grave foi a omissão, não é propor o documentário. Isso aqui. Não, o documentário foi a provocação. Eu boto na conta dele. Agora, a omissão não tem desculpa. Não tem desculpa nenhuma. Ele tinha um dever ali. A omissão dele foi, inclusive, omissiva por comissão.
ou comissiva por omissão? Júlio. Desculpe, eu lhe Não, interrompi, porque não, eu já estou ficando acostumado. É um assunto que a gente com raiva. Eu fico observando, fico com inclusive raiva, às vezes eu tenho um argumento e começo a ouvir vocês falando, vou reformulando meu argumento. Vamos lá, Júlio, porque vamos isso é... tem um outro aspecto, assim, que aí é a questão de valores. Quando o Érico estava falando, educação, uma hora ele falou ensino, a gente tem que discutir isso muito mais, politicamente, né? A questão da educação é da família. E a escola, trabalhar com ensino, são duas coisas diferentes. E a escola, ela tem que respeitar os valores da família, ela não vai respeitar, ela não pode... Bom, a gente tem problemas de famílias estruturadas também, eu posso estar falando de coisas ideais. Né? Eu vou comentar uma situação de outra escola, de outro tempo. É uma escola tradicional. É uma escola tradicional. Espera que as famílias dali sejam Não são desestruturadas. Não. Eu tenho isso muito claro. É uma Certo. boa escola? Mas eu- está pecando e permite a doutrinação. E isso tem preço. Certo. Eu queria colocar uma outra questão também, que é de uma indução, você trabalhar com valores, mexer com valores. A adolescência é um momento perigosíssimo, né? Tem transformações no cérebro, um monte de coisa, enfim, todos passamos por isso, a neurociência está estudando isso com muita profundidade. Bom, uma escola tem alunos e uma aluna nessa turma, Maria resolveu se passar a chamar João. Falou para a mãe, a partir de hoje eu sou João, não sou mais Maria. A mãe, preocupada, falou com a direção da escola, falou com a coordenação pedagógica e disse, a minha filha é Maria, ela quer se chamar João, mas ela vai continuar chamando Maria. Ela tinha 14, 15 anos, está num momento assim que, inclusive estudos que demonstram, a criança que tem esse tipo de, adolescente tem esse tipo de dúvida, 70, 80, 90% deles chega a um certo momento, resolve, se acalma no sentido, não, se tranquiliza para um lado ou para o outro. A maioria mantém o seu... é menina ou menino. Bom, essa menina, então, a Maria, chegou na aula e disse para os colegas que ela agora era João. A professora, que estava naquela turma, naquele momento, ela aceitou que a menina se chamasse João, que a turma... A despeito de a mãe ter ido à escola e ter dito, Maria, continua se chamando Maria. Quer dizer que se na terça-feira ela resolver achar que é um cachorro, as pessoas têm que aceitar que é um cachorro. O melhor nome hoje em dia é Ariel, né? Depois a gente comenta. Mas assim, a questão central é o seguinte, a mãe preveniu a escola de que estava havendo esse problema, essa menina ela não é um caso assim... eu vou usar o termo normal, por favor, com cuidado. É uma pessoa é uma criança que tem todo um atendimento psicopedagógico, assim, tem uma série de... E a família se preocupa muito, tem todo um suporte. E naquele momento ela resolveu ser João, e é um assunto dela resolver com a família. Se ela vai ser João ou não, é um problema depois. A escola não respeitou a posição da família. Isso foi o que aconteceu. A professora, mesmo sabendo que a família, que ela estava sendo trabalhada, enfim, é uma opção, isso entra na discussão de gênero, que é uma discussão muito complexa também. Eu tenho um amigo psiquiatra, doutor em psiquiatria, que ele trabalha com adolescentes e ele é um dos bons especialistas nisso aqui em Porto Alegre e ele está extremamente preocupado com esse tipo de abordagem e que faz parte do mesmo conjunto, a questão do gênero, a questão da perseguição, aliás, uma série de questões ligadas. A reação da garota, conforme foi uma questão de gênero. Em relação a isso. Isso. Né? Ela se sentiu ofendida porque ela ficou irritada quando ele falou algo relativo a sexo. Existem questões ligadas, são normais, questões de pessoas que levam a esse tipo de conflito entre a sua biologia e sua psique, mas isso é normal, isso faz parte, mas existe uma certa indução a isso, e existe uma... Enfim, inclusive em relação a isso, eu dou uma dica de caráter previdenciário, né? Quando você estiver para se aposentar, você chega lá no INSS e fala que você é uma mulher, e daí em vez de você se aposentar com 65, você se aposenta com 62. E quem vai ser o INSS para contestar? Isso afinal, aí é a sua psicologia. E eu quero deixar claro... Mas é verdade, minha gente. Se nós vamos pegar um ponto, nós temos que levá-lo até o limite e ver quais absurdos ele produz. Para mim, é produzir esse. Claro. E eu quero deixar claro o seguinte... já produziu outros.
Homens competindo com mulheres, ganhando delas, inclusive Exato. em esporte. Já aconteceu competições antes. esportivas. Isso já foi previsto antes. A questão previdenciária vai acontecer daqui a pouco. Exato. Nós já previmos isso aqui. Tem várias coisas acontecendo. Várias delas. Agora aconteceu recentemente na Inglaterra, se não me engano, um homem que, enfim, optou por ser mulher, ele entrou em processo contra várias esteticistas, enfim, que não aceitaram fazer a depilação dele. Então, isso começa a ver uma série de coisas. Acho que a questão Agora, central... tu imagina isso dentro de uma escola, Exato. né, com cérebros jovens, sobre essa ebulição de caráter e de personalidade. Eu queria- Quais são os danos que podem ser estimulados? Guilherme e Érica, eu queria deixar bem claro assim, a minha posição é liberal, eu não sou tão liberal quanto o Rachevsky, com quem eu estive aqui esses dias, que eu admiro muito a visão dele. Eu acho que a posição dele é uma meta ainda um pouco mais longe. Eu respeito todas essas diferenças, mas eu exijo que as pessoas sejam respeitadas. Ninguém vem, como o meu sogro dizia, que ele é respeita totalmente a favor de qualquer tipo de opção sexual, desde que ele não seja obrigado a ser. E o que acontece hoje é que a questão da doutrinação, ela tem várias viés. Tem o viés do gênero, que perturba adolescentes, perturba no sentido que isso é instigado. Tem essa questão da segurança pública, em que a gente começa a falar mal do policial. O brigadiano, ele é um opressor, é um agente opressor da burguesia. Tem a questão ambiental, que ela é levada de forma excessiva e sem reflexão. Tem várias questões. Tem a questão da alfabetização, que a opção pelo modelo que nós temos está gerando analfabetos funcionais. Tem inúmeras questões. Vou contar uma coisa que eu não me lembro se naquele dia isso eu já sabia disso. Quando eu estive aqui, um aluno de engenharia no primeiro ou segundo semestre, uma disciplina de desenho geométrico, ele perguntou para o professor, esse quadrado que o senhor quer aqui é com os 4 lados iguais? Quer dizer, isso um aluno de engenharia, alguém na URGS, não é um aluno de engenharia à distância da universidade, sei lá de onde, de São José, de não sei de quem quer. Um aluno de engenharia da URGS perguntou, professor, esse quadrado... houve um estudo agora recente que demonstrou que alunos de letras têm pior desempenho do que alunos de engenharia em produção textual. Não, Quer dizer, mas é que isso tudo é fruto de uma desorganização. Se nós analisarmos bem essa questão relativa ao desvirtuamento do sentido das matérias, é menos presente na área de exatas do que na área de humanas. Mas os alunos, quando eles chegam lá, eles vêm todos do mesmo meio, né? E lá uns vão para a engenharia, nós estamos com, eu comentei, é um desperdício tremendo de potencial humano que a gente tem no Brasil. E isso falta respeito, mau uso da autoridade, distorções tremendas do que a gente tem. Quando eu falei dos heróis, eu não estou me referindo assim, cantar o hino, mas assim, eu sabia qual é a minha história, quais são as referências, isso. Enfim. Concluiu? Concluo que a gente tem muito o que debater. Eu confesso que esse tema, para mim, é novo, porque eu tenho uma visão de universidade onde eu não estou lidando com isso. Mas, dentro da universidade, eu tenho um aluno que um dia me disse assim, professor, hoje eu não sou mais João, eu sou Maria. Ok, você é Maria. Eu não tive problema. Mas um aluno na universidade. Sim, maior de idade. Né? Maior de idade. Intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta aqui na RDC, com Cruzando as Conversas, seu programa de debates noturno. E você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 na net, também pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Não deixe de mandar a sua mensagem. Estamos aqui hoje com o deputado Eric Lins e com o professor Júlio van der Linden. O tema é os riscos da ideologização no ensino. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E o professor, o deputado Eric Lins achou aqui no site Migalhas, que é um site especializado na área jurídica, a notícia de que aquilo que eu havia falado no bloco anterior, sobre a pessoa que resolve mudar de sexo para obter um benefício público, já aconteceu.
Então a gente teoriza um absurdo quando o absurdo já se concretizou na prática. Então vamos à notícia. Oficial do Ministério Público de São Paulo que mudou de sexo tem direito à aposentadoria feminina. Despacho do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 29 de junho de 2019. Viu só, Beto? Quando tu quiser se aposentar, já sabe qual que é o caminho, né? É só solicitar aí junto ao INSS. Bem, eu vou voltar para a parte final. Beto, vê aí quanto tempo nós temos para o último bloco. Eu gostaria de saber, nesses últimos 8 minutos de programa, qual que foi o sentido da manifestação, o que dá para fazer a respeito do caso concreto e qual que é a perspectiva que vocês têm sobre essa instituição e outras, deputado Eric. Por que estavam lá na frente? Estavam pressionando a escola? Foi uma manifestação de pais de alunos da escola. Ela Tu é pai de algum aluno? Não, não sou pai de aluno. Estava lá. Eu sou pai de gata. Tá? Eu tenho uma gatinha linda, se chama Grísia, e eu amo muito ela, não como se fosse meu filho, obviamente, mas é quase isso. Perfeito. Era uma manifestação de pais, ela começou ali a concentração perto das 11h30, quando os pais foram buscar os seus filhos. Portanto, não venham dizer que era um bando de vagabundos, porque não eram. Tá? Foram buscar seus filhos, não tinha ninguém bloqueando a rua, estavam numa esquina, tá? O pessoal tem respeito. E ali a manifestação tinha um objetivo. Primeiro, indicar a escola, que já está com um histórico de permitir doutrinação há muito tempo, que também foi a escola que permitiu manifestação após a vitória do presidente, que já teve beijaços. A escola está sendo protagonista de muitas manifestações. Mas não é só se os pais simplesmente tirarem os alunos da escola e colocar em outra? Não. Por quê? Não, tem gente que fala, olha só, você é um liberal e está falando de uma escola particular. Não, geralmente quem fala isso... Eu não vejo contradição nisso, porque Não, afinal de contas não. todo mundo tem o direito de exercer a manifestação É o que eu estou pública. dizendo. Olha, o liberalismo pressupõe não só o teu direito de tirar o aluno da escola, como o direito também de reivindicar aquilo que você esperava por colocar numa escola católica. Você tem direito de cobrar também aquilo para o qual você contratou. A melhor forma de protesto não é simplesmente punindo a empresa privada, Não, deixando de ser cliente não dela. Não quando Por quê? não quando você sofre uma penalização por isso. Mas que penalização você Já sofreria? explico. Eu não. Tá? Eu estava lá apoiando como político. Tá, mas o é uma professor, ideia. O aluno O ou o pai aluno, do aluno, pai. qual é a Sim, punição que sofreria? é um dos melhores colégios de Porto Alegre ou não é? Mas tem outras boas escolas. É um dos melhores ou não é? Não, mas tem outras escolas Ok. que ficariam felizes de receber esses alunos. Poderiam ficar felizes. É um dos melhores colégios. E segundo, tem os efeitos decorrentes da troca da instituição. E às vezes os pais não querem, seja por conveniência de deslocamento, conveniência de manter o aluno dentro da escola, ou conveniência por ser um dos melhores colégios, e eles se sentem no direito que efetivamente tem de cobrar melhoras no posicionamento da escola. Porque permitir esse tipo de coisa, inclusive, vai contra... Mas diante desse conjunto de situações, já não deixou de ser um dos melhores colégios? Exato. Não, continua em termos técnicos. Agora, uma coisa que eu então isso gostaria... não afeta a qualidade do ensino? Afeta por uma questão muito clara, e eu preciso deixar muito claro para as pessoas que estão nos assistindo. As regras que derivam da Constituição e as regras referentes à liberdade de aprender e as regras que derivam da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, são princípios que informam a educação, não servem simplesmente para as instituições públicas. Elas servem para as instituições públicas e para as instituições privadas. Ambas têm que respeitar essas regras. Se nós cobramos da pública, também cobraremos da privada. Porque o artigo da Constituição que fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, diz que será feito em colaboração com a sociedade. Então as regras valem para a pública e valem para a privada também. Júlio Vanderlei. Finalmente eu tenho uma coisa boa para discordar do Eric. Que bom. Que bom, né? Discordar bastante. Eu sou uma pessoa boa para se discordar de vez em quando. Bom, vamos discordar. Eu discordo, eu acho que os pais, eu entendo que os pais... eu estava lá também estava apoiando a mãe, que é minha amiga, uma amiga recente, estava apoiando a mãe e outros que estavam lá. Eu não tenho filho no Rosário, embora... Perdão, spoiler. Perdão. Entreguei. Perdeu até perdi até o pepino. Tu não tem... Não tenho filho lá. E...
Mas eu acredito que a coisa mais importante daquela manifestação não é cobrar. Eu não acredito que vai mudar facilmente. Não muda. Não vai ser... Está num país que a gente tem leis demais, fiscalização demais e qualidade de menos. Então, o que eu vejo é que aquela manifestação, o principal papel daquela manifestação foi chamar a atenção dos outros pais da escola e dos pais, em geral, do país todo. E cada um tem direito de fazer aí, nisso, de novo, eu concordo, vou citar o Rachevsky, cada um tem direito de fazer o que quiser. A escola, dentro de certos limites, ela tem o direito de fazer as suas opções. E tem direito. Passar e os o pais, material que achar agora os pais têm que saber o que está acontecendo lá dentro. Os pais têm que ser informados. E eu não quero que tenha um núcleo de reserva para esse tipo de doutrinação. Eu não preciso concordar com isso. Mesmo que os pais retirem aquilo ali, eles vão sofrer posteriormente por aquele núcleo de reserva. Falando nisso, do nome que citou aí, tem um bairro aqui em Porto Alegre, não tem? Com esse nome? Não sei. Tem. É um Desculpa, bairro eu não inteiro. sou residente em Porto É um Alegre. bairro inteiro, fica tranquilo. Tá. Não sou originalmente residente em Porto Eu Alegre. fiquei envergonhado por ter comentado. Enfim, vocês veem que eu sob tortura eu não vou contar segredos. É um bairro inteiro. Bom, Então fica assegurado o direito de se manifestar aqui, apesar de eu saber eles não estarem comentando publicamente isso. A questão que eu entendo é o seguinte, é que eu discordo totalmente de qualquer tentativa de alterar valores no sentido assim de opções de natureza política, natureza, enfim, religiosa, enfim, uma série o colégio religioso ele tem a obrigação de oferecer várias visões, embora ele tenha aquela sua prática, o adventista, o católico, enfim, seja qual for. Tem sua capela, tem seus feriados, enfim. Mas tem seus limites. Ele tem que pelo menos manter o respeito. Essa é a coisa mais importante ali que faltou naquele momento. Faltou respeito. Mas ali respeito naquele momento. Aquela cena, já que é um colégio de orientação católica, aquela cena foi uma completa ausência de qualquer valor cristão. Exato. Né? E agora, com relação ao evento, que foi a pergunta, o que se espera daquele evento, trazer o assunto à discussão e a coisa mais importante é o respeito. Se você quer que seu filho tenha uma formação católica de tal viés, ok. Se você quer que seu filho tenha uma formação marxista, ok. Mas que isso fique explícito e que haja respeito. Senhores, temos que encerrar porque já é tardar da noite, estamos no limite do nosso tempo. Dou 10 segundos para cada um se despedir. Eric, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. E nos sigam ali também nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, para a gente continuar discutindo essas ideias. Professor Júlio, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Eric, é um prazer te conheci agora há pouco. E telespectadores, continuem seguindo o Cruzando Conversas. Muito obrigado. Nós voltamos amanhã, nós vamos fazer uma entrevista amanhã com o deputado Jerônimo Gergen, que vai estar aqui no Rio Grande do Sul, e vamos falar sobre a MP da Liberdade Econômica, que está para ser votada no Congresso Nacional, assunto da maior importância. Amanhã às 10 horas, logo depois do Dois Toques, continuem com a nossa programação aqui na RDC TV. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.